Começando mais um episódio Vitrine Podcast. Aqui do meu lado tá meu sócio parceiro. Como é que você tá, Rafael? Muito bem, Adriano. Como tá as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Você sabe, Adriano, que hoje é dia... Se você tiver um... a gente vai dar 10 segundos pra você. Já vai lá, já pega um papel, caneta na mão, que hoje é aula. Hoje é aula. É aula ou não é? Hoje é aula com um empreendedor em série. Então, se vocês gostam aí de... Vocês acompanham a gente, vocês sabem que a gente fala muito sobre empreendedorismo, mentalidade, negócio. A gente sempre traz pessoas aí que realmente têm sucesso nas suas áreas e com certeza tem vários insights, vários pontos de reflexão que quem prestar atenção e colocar em prática, né? Porque assim, não adianta você ouvir e não colocar em prática. Você tem que executar aquilo que você está ouvindo, porque com certeza vai mudar seu jogo. Faz as honras. Posso? Pode, claro. Então vamos lá, tem a colinha aqui, ó. Ele é empresário serial, embaixador amigo de Israel. Já tem gente que eu acho que já tá começando a entender as dicas. Especialista em exportação e importação, especialista na expansão de marcas internacionais. Será que a gente vai fazer hoje o podcast em inglês? O que você acha? Dá pra ser hoje também. A gente tá indo pra lugar longe. Vamos lá. Exportação de subprodutos de pesca. Pai da Eduarda, da Lorena, esposo da Cristiane. E ele tem empresas multi super premiadas. Senhoras e senhores, Garcia Radassa. Como é que você tá, Radassa? Tudo certo? Primeiramente, cumprimentar toda a audiência, cumprimentar vocês, dizer que é um prazer estar aqui, tudo certo e pronto para uma conversa produtiva. E eu tenho certeza que todos que estiverem nos assistindo vão ser impactados com uma história de vida e também com muitas dicas de empreendedorismo. E Adriano, você sabe que nos bastidores ele falou assim, cara, eu sou um cara tímido, mas fala super bem, cara, comunicativo. E a gente sabe que hoje a gente vive esse momento em que os donos, os CEOs, eles tomam frente dessa questão das empresas, e eu acho que esse cara tem a cara disso aí. Dá pra ver, porque afinal de contas, esse nome Radassa já foi o povo que deu esse nome. E vamos entender um pouquinho mais dessa história? Bora, vamos pra cima. Radassa, fala pra mim. Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link tá aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Para a nossa audiência conhecer, qual que é o seu início? O meu início é um início de vontade de todo menino de crescer, desenvolver. Eu, a princípio, com 9 anos de idade, eu queria ser jogador de futebol, acho que como todo mundo, né? E diga-se de passagem, desculpa a falta de modéstia, jogo muito bem até hoje. Inclusive, ontem no futebol com os amigos fiz 6 gols, então... E eu queria ser jogador de futebol, mas acabou não dando certo, porque naquela época eu precisava ajudar a minha mãe, né? Eu cheguei a fazer teste no Figueirense, passei, né? No Figueirense na época estava em alta, né? Era um dos melhores times de Santa Catarina, e passei no teste, mas a necessidade de poder ajudar a minha mãe, o futebol no início não dava recurso nenhum, né? Eu precisei, então, ir para o mundo do empreendedorismo, né? Eu precisei empreender desde muito cedo. Eu fui vendedor de diversos produtos, de diversos tipos de serviços. Eu costumo dizer que eu vendi sorvete, eu vendi adesivo, eu vendi picolé, eu vendi doce, eu vendi coxinha, pastel, eu vendi todo tipo de coisa que você possa imaginar. Mas o que eu mais, assim, me destaquei era que ali com 11, 12 anos de idade, ali no início da adolescência, eu agrupava equipes de meninos, né? E até meninas também, para poder entregar panfletos. Eu chegava na loja e falava, olha, para o seu panfleto não ser jogado fora, ou você perder a publicidade, hoje não é muito comum mais isso, mas antigamente era o papel, né? Eu montava as equipes de panfletagem, então eu cheguei a liderar. E veja bem, com 12 anos de idade, eu cheguei a liderar mais de 120 pessoas da mesma faixa etária de idade, né? Então eu ganhava, vou dar um exemplo aqui, eu cobrava por panfletagem, lá eu cobrava lá R$50 por pessoa, eu pagava lá R$30 e R$20 ficaria por aquele serviço de administrar. Então eu sempre fui
desde pequeno, muito visionário, soube aproveitar as oportunidades também. E fui crescendo, fui desenvolvendo, passei muitas dificuldades, muitas privações, né? Os meus primeiros negócios, né? Todos eles passei muitas privações para poder fazer eles ganhar engajamento, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro negócio foi o ramo de veículos, né? Depois também teve o ramo de produtos de limpeza, né? E hoje, ser CEO de uma holding como é o Grupo Radassa, com mais de 37 empresas, né? Tendo dentro delas uma multinacional como a Radassa Viagens, né? Hoje a maior operadora de turismo internacional do Brasil, me dá muito orgulho. E eu sou uma pessoa que vim de baixo. Comecei, né, desde muito pequeno, um sonhador. Eu posso definir assim um sonhador. Esses dias uma tia minha falou para mim que eu ia tomar café na casa dela e eu falava: tia, um dia eu vou ser um dos maiores empresários do Brasil. E isso se concretizou porque eu sempre acreditei que o meu sonho poderia se tornar realidade. Sensacional, Daniel. Muito legal. Pegando esse gancho do que você falou sobre a questão da oportunidade. Qual foi a oportunidade que mudou a sua vida? Aquela primeira oportunidade que você teve, que você falou, ó, esse aqui foi o meu ponto. Essa daqui foi a minha vírgula, foi quando as coisas começaram a melhorar, quando as coisas começaram a acertar para mim. Eu vou chocar vocês. A maior oportunidade da minha vida foi quando os meus irmãos têm 6 anos de diferença de idade, né? 6 anos de diferença. Eu tenho um casal de gêmeos. E eu vi muita privação da minha mãe por tudo que ela passou. Então, a dificuldade foi minha maior oportunidade. Eu vou explicar por que a dificuldade foi minha maior oportunidade. Porque era tudo ou nada. Ou eu vencia, ou eu perdia. Ou vai ou racha. E eu resolvi lutar, eu resolvi fazer da dificuldade a minha maior oportunidade. Então, todas as vezes que alguém pergunta para mim isso, eu falo isso sem sombra de dúvida. Eu vi que minha família necessitava do meu apoio, eu vi que a minha mãe não ia conseguir, por mais que ela se esforçou, minha mãe professora e tal, não poderia dar o futuro que eu almejava e que eu sonhava, e eu corri atrás. Tudo para mim começou muito cedo, né? Eu me lembro que com 11, 12, 13, 14 anos, ajudando a mãe, depois com 14 anos já saindo de casa e tendo as suas próprias responsabilidades. Eu casei com 17 anos, eu vou fazer 38 anos agora, 21 anos de casado, dia 5 de novembro, e 21 anos, entendeu? Onde eu construí uma história extraordinária. Eu, com 22 anos, eu já era um grande empresário. Então, assim, a minha história é uma história de muita luta, de muita perseverança, mas também de muita renúncia. Eu, às vezes, dou algumas mentorias para as pessoas que fazem parte do Grupo Radassa, e eu falo uma coisa interessante para eles. Hoje no mundo, principalmente essa geração que tá aí, né, falam muito em curtir a vida, né? Eu vou dar um conselho aqui. Os amigos meus que falavam muito isso, você não curte a vida, isso, aquilo, eles estão hoje numa situação desconfortável, entendeu? E eu, que era vamos dizer assim, o careta, né? O que não curtia a vida, eu estou numa situação de destaque, de conquista. Quem será que estava errado? Né? A pergunta que eu deixo para a audiência responder. Será que era eu que estava errado? Não, eu dediquei. Eu aprendi uma coisa. Toda renúncia, ela produz um efeito na vida da pessoa de mudança. Né? Por exemplo, uma pessoa que quer se tornar um médico, ela renuncia R$1 milhão para pagar uma faculdade de medicina durante 6 anos. Ela estuda 6 anos incansavelmente. Depois ela vai fazer 2 anos de residência. Terrível. Terrível que eu digo no bom sentido da palavra, porque a pessoa ela vai ter que dar a vida por aquilo. Então teve uma renúncia. E a renúncia fez dela uma pessoa com uma posição de destaque, de sucesso. Não é qualquer um. Então a renúncia não é para todos. É para quem está disposto a pagar o preço. Sensacional. Radassa, você
citou algumas coisas que eu pude anotar aqui. Acho que a questão da liderança, publicitário como a gente, Adriano, porque afinal de contas já estava ali pensando de como poder ter um time para distribuir ali a questão dos banners ali. E somente cortando. E estrategista também, né? Porque desde pequenininho já falou, opa, peraí, se eu for sozinho, vai demorar mais. Agora, se eu levo uma equipe, eu consigo alavancar e oferecer esse serviço para mais pessoas. Se me permite um adendo, só para a audiência entender como que nasceu essa ideia. Um dia, eu morava na cidade de Tubarão, Santa Catarina, tem um rio que corta a cidade, um rio de fora a fora. Inclusive, eu estou indo lá semana que vem para gravar um documentário, uma parte de um documentário da minha vida. E é interessante observar que a cidade tem um rio que corta, né, ela inteira. E um dia eu vi um grupo de jovens pegando os panfletos e jogando na barranca do rio. Eu vou contar para vocês o que eu fiz. Me vejam como quiserem me ver, a audiência, mas eu quis mostrar para o dono da empresa que ele poderia fazer de forma organizada. Eu fui lá, recolhi todos os panfletos e levei para o dono da empresa e falei, olha, se você contratar uma equipe séria, esse panfleto vai chegar ao destino final, você está jogando seu dinheiro fora. E foi a minha primeira empresa, a loja Queires, que me contratou. E ele falou de início, eu quero você e mais 3 amigos. Eu cheguei a ter nessa loja Queires mais de 40 meninos junto comigo, entregando panfletos. Então eu sempre fui um cara descolado nessa parte de estratégia, porque eu aprendi uma coisa, que a gente tem que ter sempre a visão de enxergar na dificuldade uma porta grande e oportuna. Eu sempre digo que a crise, ela traz dores, problemas, mas ela traz também oportunidades. Bom, pegando esse gancho da sua infância, de onde vem essa questão do empreender? Essa visão empresarial? Você já tinha alguém da sua família que deu essa referência? Conta um pouco pra gente. Essa questão de empreender, o meu avô, ele sonhava em ser um empresário de sucesso, não conseguiu ter esse êxito, né? Mas sonhava em ter. Mas eu atribuo, eu não tenho nenhuma referência assim de que eu olhei, eu me espelhei na minha família. Mas eu atribuo mesmo a dificuldade. Eu via a dificuldade que a minha mãe passava, né? Gente cobrar aluguel na porta, entendeu? E minha mãe falava, vai lá e fala que eu não tô, porque a minha mãe não tinha dinheiro para pagar. E eu cresci com isso, vendo essas coisas. E eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso... eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero isso para minha filha, né? E eu fui um cara que assim, de coração, eu fui moldado pela dor, né? Se pudesse definir um pouco da minha vida, eu fui moldado pela dor. O que me moveu foi a dor. A dor de ver tudo que minha família passava, né? E ver que se eu não me esforçasse para mudar aquele quadro, eu certamente seria mais um na estatística. Ou seja, você não importava como, mas você queria de todas as formas e lutou para isso e conseguiu fazer isso, de tirar a sua família daquela situação. Com então, certeza. Aquela dor era tão grande que você foi a pessoa ali que criou um legado ali para sua família. Isso é muito importante. Eu gosto muito sobre isso, né? Porque hoje a sua história do que você... Todo esse bate-papo que a gente está conversando já logo no início, né, Fael? Já tem vários insights. Mostra muito a questão de um legado, né? Pode ser que naquele momento você não pensava tanto em construir um legado porque você estava ali 100% na dor. Mas hoje, com a cabeça empresarial que você tem e tudo que você construiu, realmente é deixar um legado. É uma história ali que ela deve ser contada e deve ser respeitada, porque a sua primeira oportunidade, ela surgiu da honestidade. Algumas pessoas podem olhar e criticar, outras podem aplaudir. No meu caso, eu vou aplaudir, porque se eu for criticar, é porque eu tô achando certo que o que de errado estava sendo feito. E você usou da honestidade para gerar uma oportunidade, e ali começou tudo. E é interessante observar isso,
que tem um provérbio, eu negocio muito, embora eu tenha essa relação forte com o povo judeu, eu tenho muito contato no mundo árabe também, negocio muito com os árabes. Inclusive até um paradigma que precisa ser quebrado, né? Às vezes as pessoas acham, por eu ter muita ligação com o povo judaico, os meus melhores amigos são árabes, né? É importante falar isso, eu tenho amizade tanto com o judeu como com o árabe, mas tem um provérbio árabe que eu gosto muito. Sempre diga a verdade mesmo que ela venha contra você. Né? Então, a verdade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu, naquele momento, falei, eu vou falar a verdade, porque eu me coloquei no lugar do empresário, do empreendedor, né, que esperava que aquele papel chegasse até o destino final, né, a sua propaganda. Eu falei, eu vou fazer diferente e vou mostrar para ele. Inclusive, eu usei ele como meu case de sucesso. Eu entrei nas outras lojas, eu lembro Lojas Colombo, na época Casas Bahia e outras lojas, que eu não me recordo agora todos os nomes, mas várias lojas foram abertas por causa da loja Kerish. A Kerish eu lembro que foi a primeira oportunidade. E, inclusive, quando eu vou para Tubarão, faz um tempo agora que eu não vou, mas essa loja existe ainda até hoje lá. E eu me emociono muito quando eu passo lá na frente, porque é uma história de um menino sonhador mesmo, né? E que quis vencer na vida e venceu. Né? Venceu na vida, mas eu nunca perdi a minha essência, sabe? A minha essência, eu sempre digo, quanto mais alto você voa, mais forte é o vento, né? O vento lá em cima é pesado. E se você não tiver um equilíbrio de princípios, você faz o vento fazer você se perder. Eu sou um cara que eu balizo muito isso e faço com que o vento faça me impulsionar para voar mais alto ainda. A nossa audiência, ela se mistura um pouco. Ela vai um pouco do cara que ele é empreendedor, cara que é empresário, a pessoa que sonha em empreender um dia. A gente tem muito feedback positivo sobre isso. E normalmente as pessoas no começo é muita motivação. Só que a gente sabe que passado um tempo, quando ele se torna empresário realmente, tem algumas ferramentas que ele pode utilizar. Até pelo fato de você ter falado a questão de você mentorar alguns dos seus franqueados, o que você acredita que é fundamental como ferramenta para esses empresários que estão começando, até para o seu franqueado que tá nos escutando? 3 coisas. Primeiro, saber apanhar e se levantar rapidamente. Na verdade, você não pode nem deitar. Apanhou, saiba se levantar. Todo empreendedor de sucesso tem que saber apanhar. Tem que saber apanhar. Não é o quanto você... Não é somente o quanto você bate, porque tem empreendedor que é agressivo, mas não sabe apanhar. É igual, eu sou um cara muito agressivo no empreendedorismo, mas eu também sei apanhar, eu tomo pancada todo dia. Não pense que a minha vida é fácil. Então, desculpe você que está aí e acha que eu vou se tornar um empreendedor de sucesso, eu não vou apanhar mais. Meu amigo, você vai apanhar muito mais. Muito mais. Entendeu? Quanto maior for a sua empresa, maior vai ser os problemas, maior vão ser as dificuldades, mais pancada você levar, mais gente vai ter inveja de você, mais gente vai bater em você, mais gente vai inventar coisas sobre você. É o normal da vida. É o preço a ser pago. E segundo, é a constância, né? Você... Sabe qual é o problema de grandes... mentes de grandes pessoas? A pessoa ela é boa para criar, mas ela não é boa para alimentar. Você tem que ter constância, você tem que continuar naquela toada. Mas eu fracassei, tá difícil, continua, persiste. A constância, ela vai te levar a um outro nível. Entendeu? Ela vai te levar a um outro nível, ela vai te ensinar. Mas o problema, principalmente do brasileiro, o mercado brasileiro é assim, né? As pessoas acham que empreendedorismo é um miojo. Quando você coloca 3 minutos no micro-ondas, está pronto. Não. Empreendedorismo é uma construção. Então você tem que aprender a ter constância. Você tem que aprender a ter perseverança. Você tem que aprender a insistir, né? Eu já passei por uma pandemia extremamente feroz, né? E cresci na pandemia. A Dacia teve um crescimento de 300% depois da pandemia. 300%. Falo isso com muito orgulho.
Nós enfrentamos guerras já, o nosso maior destino é Israel, 10 a 15 mil pessoas ano. Já enfrentamos guerras. Sabe qual é a diferença do cara constante? Eu vou dar um exemplo aqui. Deu a guerra do dia 7 de outubro, Israel. Hamas invadiu lá, matou tudo aquilo lá e tal. Qual que seria a lógica de um cara que não aguenta apanhar? Um cara que não tem constância. Ele ia pegar um Rivotril, ia se meter, nada contra quem toma Rivotril, tá? Porque às vezes até é bom pra dar uma descansada. Mas assim, não, só às vezes a pessoa vai dizendo que tá atacando. Não tô atacando, não. Tô só dizendo que a pessoa vai se deprimir, vai pra medicamento, vai pra isso, vai pra aquilo. Sabe o que eu fiz? Dia 7 foi um sábado. Eu chamei os 3 principais caras que estavam comigo. Falei pra eles, é agora que nós temos que mostrar a nossa força. Dia 8 foi um domingo. Relaxei, tranquilizei. Dia 9, a primeira reunião que eu fiz, o Valdelino estava aqui, estava presente. Eu falei, gente, fique tranquilo. Nós estamos enfrentando uma batalha que não determinará o final da guerra. Constância. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei com lá, mas eu sabia o que estava por vir. Um empreendedor, às vezes, ele tem que, para motivar o time, o técnico sabe que ele tem que mostrar o adversário é forte, né? Mas ele tem que botar o time para cima. E eu sabia que a pancada ia ser grande. Sabia, conheço o mercado. Sabia. Só que se o líder for fraco, a equipe é fraca. Se o técnico achar que já vai entrar perdendo o jogo, o time vai perder. Entendeu? Então, a constância é tudo. E terceiro, meu amigo, eu sempre digo isso e vou sempre dizer, e aí é uma característica que eu tenho, quem convive comigo, e aqui eu falo isso, e eu acho que não é orgulho nem arrogância, não vejo por esse lado, mas eu acho que eu sou uma das pessoas com maior autoridade no Brasil para falar isso. Sabe quando que você faz sucesso? Quando quem está perto de você faz sucesso também. Todos que estão ao meu redor fazem sucesso junto comigo. Não existe crescimento aonde o crescimento é só para uma pessoa. O crescimento precisa ser para todos que estão ao seu redor. Só faz isso quem tem humildade. Eu vou falar uma frase aqui que eu quero que nunca mais você esqueça essa frase. A melhor parte fica com quem reparte. A melhor parte fica com quem reparte. Todos que fazem parte da minha companhia ou de algum negócio meu, todos eles, eu levo eles para o sucesso. Vou dar um exemplo agora prático que vai acontecer dia 11 de outubro, véspera do meu aniversário, presentão de aniversário. Vou receber em Londres um prêmio mundial, um prêmio reconhecido mundialmente. Eu podia muito bem comprar uma passagem para mim, né? E para mim, minha esposa não ia porque o casamento da minha filha é dia 18 e ela tá na organização e tal. Mas eu podia comprar uma passagem para mim ou para um ou outro. Eu tô levando 14 pessoas comigo. Por que eu tô levando essas 14 pessoas? Porque eu quero levar eles para passear? Não, eles trabalham numa empresa de viagem, pode passear em outros lugares e tal. Para mostrar para eles o seguinte: você faz parte disso. Você faz parte desse sucesso. Você faz parte dessa conquista. Quer ver uma coisa? Eu ganhei agora o Profissionais do Ano. Quem que estava lá na festa comigo? Também lá 12, 13 pessoas, um pouco mais do que isso. Os meus funcionários. As pessoas que comem um saco de sal comigo. Então sabe qual é o problema dos empreendedores? E aí vem um pouco também, não ouça bajuladores. Bajulador enfraquece a tração de um empreendedor. Mas fala assim, você é o cara, e o cara acha que é o cara, ele acha que ele precisa, o sucesso da empresa é só dele. Não. O sucesso da Radassa é de todos nós. O sucesso de qualquer companhia, de qualquer marca, é da equipe. Então, o grande erro que as pessoas cometem é não querer levar as outras pessoas para o sucesso. Então, essas 3 para mim são fundamentais, entre outras, eu poderia aqui citar várias, mas as 3 principais, eu considero de umas 30 a 40 que a gente podia ficar falando aqui até amanhã, mas as 3 que são fundamentais são essas. E você tocou num ponto importante, porque bem antes, né, da gente
pensar em podcast, tudo. Teve uma vez, a gente estava na associação comercial, de frente ali. E aí, bastante dos seus funcionários almoçava ali. Desculpa, só te cortando. Pra quem não é de Marília, pra quem nos assiste, é que ele tá falando o seguinte, né, Adriano? Só pra explicar também, contextualizar a empresa, uma empresa, um prédio enorme, a Radassa Viagens ali, tem uma associação que é na frente. Por isso que o Adriano, né, Adriano? Bem na frente. Só pra vocês visualizarem. Para vocês visualizarem. Então, de frente com a empresa, tem uma associação comercial. E aí, tinha um restaurante ali dentro da própria associação comercial e muitos dos seus funcionários iam lá. E aí teve uma vez que a gente estava conversando, por coincidência, a gente acabou conversando com uma das suas funcionárias, e aí a gente perguntou para ela, né? Ah, pô, você trabalha lá? E aí, que legal, eu vejo que sempre tem esse sininho. O que é esse sininho? Ah, pô, não, é vendas, quando a gente faz, tá, isso aqui. Falei, e aí, você gosta de trabalhar aí? Ela falou, eu adoro trabalhar aqui. Aqui é o único lugar que eu consigo realmente ganhar dinheiro. E, cara, que legal, porque eu compartilho muito dessa ideia que você tem e da forma que você distribui toda essa parte dentro do seu ecossistema, essa prosperidade. Porque a prosperidade, eu acredito também que ela cresce quando você compartilha, né? Você vê uma pessoa que entrou de uma forma na sua empresa e depois você vê tudo que ela conquistou. Com certeza ela vai dar ali 100%. O que eu acho ali, eu ficava bravo, né, quando eu trabalhava no CLT, é aquela conversa, você tem que ter cabeça de dono, mas você não dá oportunidade nem para, eu não tô querendo ser dono, mas pelo menos uma oportunidade de realmente eu mudar a minha vida. Então, um exemplo, você tem que ter cabeça de dono, trabalha como dono, mas ganhe, eu vou te remunerar como se fosse um funcionário qualquer. E não é assim. Eu acho que a prosperidade, quando o empresário ele tem essa cabeça, essa mentalidade que você tem, que falta muito isso na nossa cidade, faz total diferença. Você vê o crescimento da companhia. Né? Os judeus, eles têm um princípio que chama mitzvah, que é fazer o bem sem esperar algo em troca, né? E quem segue os princípios judaicos, eu sigo alguns princípios básicos do judaísmo, de fazer uma mitzvah. Depois a gente pode abordar isso. Eu tenho um voto que eu fiz com Deus mesmo, de comprar dos primeiros 7 vendedores que eu vejo no mês, tudo que eles têm para vender. E é uma mitzvah que eu faço, e só para entrar nesse assunto de falar da bondade, de fazer o bem. Eu tenho vendedores ali que já tiraram 300 mil em um único mês. 100 mil, 50 mil é comum lá. 60, 70, enfim. Vendedor ruim nosso lá, 10, 15 mil. Então, assim, é isso que eu preciso deixar claro, que a melhor parte fica com quem reparte. A maioria dos empresários, eles têm a cabeça o seguinte: eu vou dar esse dinheiro para eles. Por exemplo, eu tenho um franqueado que ganhou num grupo 75 mil reais. Eu tenho um franqueado que já ganhou 300 mil reais, 400 mil da empresa. Aí você fala assim, você vai dar esse dinheiro para essas pessoas? Mas, meu amigo, se não fosse o esforço dele, ele ir atrás do cliente, ele buscar, o dinheiro também não chegaria na companhia. Então falta um pouquinho também de as pessoas entenderem o princípio também de plantar. Se você planta honra na vida de uma pessoa, ela vai querer honrar aquela marca, aquela companhia. Eu faço um desafio com quem me assiste aqui agora, de você entrar na Radar se você achar uma pessoa querendo sair dali para ir para outro emprego. Ontem eu ouvi um supervisor dizer assim, isso não acontece. Eu fico depressivo quando chega o final de semana, porque eu quero que chegue a segunda-feira logo. Quem quer que a segunda-feira chegue logo? Porque a energia desse lugar é muito forte. Então, isso tudo é uma questão de cultura. Cultura. Eu implantei uma cultura de honra. Eu tenho um livro que eu gosto muito, de John Bevere, Recompensa da Honra. Aí fica aí uma dica de leitura para as pessoas. Como que é o nome do livro? Recompensa da Honra. John Bevere. Esse livro é fantástico. A gente tem que aprender a honrar as pessoas. A gratidão é a memória do coração, né? E a gente tem que entender que nós somos chamados para fazer a diferença na vida de cada um. E se cada um fizer a sua parte, o mundo seria muito melhor.
É muito legal, Adriano, porque e até deixar meus agradecimentos. O Nenê tá aqui nos bastidores e dá pra ver o quanto o Nenê tem prosperado, tem andado. Obrigado, viu, Nenê? Se a gente tá nessa mesa, é graças a ti também. Então, honrar você, que é um princípio de honra. E é muito legal ver isso. É muito legal você ver um ambiente em que as pessoas prosperam, um ambiente que as pessoas possam crescer, tem plano de carreira, acredito, tem certeza disso, e é muito legal ver isso. O ponto que eu gostaria de dividir com você falou de cultura. Essa mentalidade, esse ambiente que você cria, você falou do povo de Israel, você falou do povo, no caso, judeu, você falou do povo árabe, que são amigos seus. Quanto isso influencia na tua vida? Eu já vou entrar nesse assunto só para falar sobre o porquê dessa cultura. Meritocracia. Eu tenho um caso de uma menina que entrou agora até no setor do Nenê. Ela entrou focada. Eu vi que a menina trabalhava que nem uma leoa. 2 meses de empresa, eu falei, você é supervisora. Meritocracia. Fabinho, 5 meses de empresa, com 3 meses eu fiz ele supervisor. Meritocracia. O cara fez a primeira venda dele 00:30. Quem que atende 00:30? Quem merece ser honrado. Entendeu? É meritocracia. Então não tem meio termo. Na vida, a cultura, ela precisa ser por mérito. O problema das empresas é que elas avaliam as pessoas por amizade. Eu sou amigo. Eu brinco até, eu sou um cara bem associável, tenho os meus parceiros, né? E, por exemplo, eu vou receber um prêmio, eu levo todo mundo dentro do avião, vamos. Eu brinco tudo, só que, meu querido, quem anda comigo é quem dá resultado. Porque eu sou resultado das 5 pessoas que andam ao meu redor. Eu não ando, com todo respeito, eu não ando com galinha, eu ando com águia. Eu ando com quem voa alto. Entendeu? Eu costumo dizer que galinha que anda com pato morre afogado. Entendeu? Então a gente tem que andar com gente de visão, gente que vai fazer a gente crescer. Voltando à sua pergunta, um pouco dessa minha cultura vem sim dos princípios básicos que eu carrego do povo de Israel. Veja bem, Israel é um país com menos de 10 milhões de habitantes, do tamanho do estado de Sergipe. E uma potência mundial, exporta tecnologia para o mundo todo. A saúde hoje está avançada por conta de Israel. A tecnologia está avançada por conta de Israel. E um povo que, não quero entrar aqui na seara da Segunda Guerra Mundial, mas quase foi aniquilado por Hitler. Um povo que já sofreu muito, foi tirado da sua terra várias vezes. Não tem como eu não me espelhar num povo assim. Então, quando eu me tornei sócio do primeiro judeu, esses dias eu estava contando isso numa reunião, ele falou, meu amigo, eu vou te chamar para ser sócio meu, mas eu quero que você entenda algo que vai mudar a tua vida. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu vou te ensinar algo extraordinário. Ele falou assim, me dê sua mão. Botei a mão assim, ele falou assim, presta bem atenção no que eu vou te falar. Esse dedo aqui é o dedo polegar. Ele é o único dedo da mão que se relaciona com todos os dedos. O minguinho não consegue, só se quebrar ele. Mesmo assim, se quebrar, não consegue. Sim. Nenhum outro dedo consegue, mas o polegar consegue se relacionar com todos. Por que Deus disse que a bênção está sobre a mão direita? Porque os dedos têm poder para nos ensinar. Aí ele falou para mim assim, uma pessoa de sucesso, ela tem que saber se relacionar com todo mundo. Que nem um polegar. Sabe por que eu tenho sucesso? Porque eu me relaciono com todo mundo. Não importa a raça, o credo, a religião. Eu sou amigo de confiança de grandes judeus e amigo de árabe. É um troço interessantíssimo. Entendeu? Eu entro e saio na casa de um judeu e entro e saio na casa de um árabe. Por quê? Por causa do dedo polegar. Eu aprendi que eu tenho que me relacionar com todos. Esse dedo aqui é o dedo indicador. Em qualquer lugar do mundo, se você estiver na França e você for pedir uma informação na França, onde fica
O Museu do Louvre. A pessoa vai dizer, ó, você vai aqui, você vira à direita, você faz isso, faz aquilo. Esse dedo é o dedo da direção. Uma pessoa de sucesso, ela precisa saber onde ela vai chegar, ela tem que ter direção. Esse dedo aqui é usado no Brasil e no mundo todo como um gesto obsceno. Durante muito tempo, antes desse judeu me ensinar isso, eu achava que o dedo do meio é uma coisa que todos nós sabemos o que é. E não é. É uma das coisas mais fortes e profundas que um ser humano precisa aprender. O dedo do meio, esse dedo aqui, é o maior dedo da mão. E ele é o único dedo que se diferencia entre outros dedos. Todos nós temos dado por Deus um talento que diferencia dos outros. Você é bom em alguma área da sua vida, você é bom em alguma área da sua vida, eu sou, todos nós aqui. A gente tem que descobrir qual é o talento que nós temos. Assim como tem um dedo que se diferencia dos outros, nós temos algo dentro de nós que se diferencia dos outros. E esse dedo aqui é o dedo que se coloca aliança de compromisso. Não existe como você crescer na vida, ser bem-sucedido, se você não tiver compromisso e lealdade. Desleal tem vida curta. O cara que não consegue ser fiel aos seus princípios e aos seus valores, ele jamais vai ser fiel a uma marca, a alguma companhia. E esse dedo aqui, agora pasme, choque, ele só serve para uma única coisa, mas é uma coisa muito importante. Ele falou para mim assim, olhando nos meus olhos, ele serve para limpar os ouvidos. Todos os dias nós temos que limpar os ouvidos das coisas que nós ouvimos. Porque aquilo que a gente não alimenta morre. E ele falou para mim assim, existe 2 leões próximos a você, por isso que eu gosto muito do leão. O leão do sucesso e o leão do fracasso. Você decide quem você alimenta ou quem você deixa morrer de fome. Então, a mão ela tem muito a nos ensinar. Então, eu aplico na minha mentalidade, na minha maneira de gerir. Eu tenho uma mentoria que eu dou e agora eu vou abrir para os franqueados, para todo mundo. Pensando até em abrir público nas minhas redes sociais. Inclusive eu vou fazer isso, a partir de segunda-feira eu já vou fazer isso. A reunião que eu faço segunda-feira com os meus colaboradores é extraordinária. Extraordinária. Essa última agora, eu apliquei os princípios do beisebol. O beisebol é um esporte totalmente complicado, mas totalmente instrutivo e totalmente inteligente. E totalmente organizado. Não tem como um cara desorganizado jogar beisebol. Você consegue ver um maluco jogar futebol. Um maluco não joga beisebol. Não tem como. A organização não permite isso. Outro dia eu fiz uma reunião ensinando eles os princípios do xadrez. Então, meu amigo, o que a gente faz ali na Radassa? A gente aplica os princípios judaicos, dá um treinamento para todos que estão próximos a nós e o exemplo arrasta. Era 5 horas da tarde, hoje eu estava almoçando. E o meu time vê isso. O exemplo arrasta. Todos ali vão falar assim, o Garcia trabalha que nem um cavalo. Eles olham o Garcia fazendo sucesso, eles falam, não, ele faz sucesso porque ele trabalha muito. Eu tenho que trabalhar muito. Um segredo de uma companhia de sucesso, o segredo de uma pessoa de sucesso, ela olhar alguém que faz sucesso, se inspirar nela e trazer as práticas daquela pessoa para a sua própria vida. E eu acho que hoje o que acontece ali na Radassa é isso. As pessoas, elas têm um líder qual elas podem se espelhar. Eu não sou chefe, eu não sou patrão. Eu sou um líder. E um líder, ele nunca pode se esconder numa guerra. Ele tem que ser o primeiro a estar na frente de batalha. Você sabe qual é um dos princípios de um comandante de um navio, de uma embarcação?
Qualquer problema que tiver, ele tem que ser o último a abandonar a embarcação. Eu estou na linha de frente resolvendo os problemas. Eu tenho uma equipe boa? Tenho, mas eu tenho que estar presente. Um outro princípio básico. Você só entra num avião fazer uma viagem porque você confia no piloto. Você não vai entrar num avião se você não confiar no piloto. Se falarem para você assim, ó, hoje o cara que vai pilotar o avião, ele passou a noite toda bebendo, ele chegou embriagado e nós vamos fazer uma viagem para Dubai de 14 horas no A380. Você só entra naquele avião se você for maluco. E sabe o que acontece ali? Todo dia. Eles sabem. Eles vão ter uma viagem de 8 horas, talvez até um pouco mais, de 9, de 10 horas no dia. Vai ter um piloto junto com eles, fazendo eles voar e fazendo a marca voar. Esse é o nosso princípio. Sensacional. É que o pessoal não tá vendo, mas eu vou descrever o momento do estúdio. Todo mundo aqui olhando, fixado pro nosso convidado, pro Radassa. E Radassa, até uma questão também pra gente entender, você tem algumas características muito visíveis. Uma boa comunicação, bom vendedor, líder. E como o meu lado é mais de comunicação, né, Adriano? Eu queria entender, da onde é a sua escola de comunicação? Você sabe que eu tenho formação em economia e administração, mas eu fiz um curso básico de marketing, nem é uma formação acadêmica, mas a comunicação, por incrível que pareça, vocês vão dar até risada, eu ganhei na rua. Eu falo que a rua foi a minha maior faculdade. Ensina, né? Ensinou muito, né? E embora eu tenha esse curso de gestão de marketing que eu fiz, mas eu sou muito sincero em dizer, eu sou muito verdadeiro. Se eu falasse para você que seria mentira. Até porque eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero que as pessoas que têm formações acadêmicas me tenham por mal nessa minha afirmação que eu vou fazer. O mundo que a gente vive hoje, os diplomas não estão fazendo muito mais sentido, né? Eu acho que hoje as coisas que mais faz sentido, não estou dizendo que a pessoa não deve estudar, claro que deve estudar, se instruir. Eu li mais de 2.000 livros, eu passei minha vida estudando, buscando. E com certeza continua até hoje. Não, até hoje. Tem que parar. Mas eu vou falar uma coisa para você de coração, até porque todo dia nós temos que aprender. Mas eu falo uma coisa de coração. Não tem faculdade maior do que você cair e se levantar. Olha, se você tá me assistindo agora e você tá caído, se levante. E se você um dia cair, se levante. Porque cada erro é uma chance de aprendizado para algo novo que chegará na sua vida. Então eu não tenho medo. Vou falar uma coisa para você aqui, com toda a franqueza do meu coração. Eu não tenho medo de cair. Eu sei o caminho das pedras. De coração, não tenho medo. E vou falar para você, hoje eu aprendi uma coisa. A gente tem que ter isso no nosso coração. Sempre buscar inovação. Inovação se busca renovando a nossa mente. Sim. Renovando a nossa mente. Vai mudar, a coisa está mudando com muita velocidade. Entendeu? Então isso eu acho que é a maior faculdade hoje da vida, aprendendo com seus erros e renovando a sua mente todos os dias. Ô, Radassa, a gente estava conversando nos bastidores, né? Referente sobre marketing digital, e isso é uma das nossas áreas e a gente bate muito na tecla referente a isso. Hoje, com a sua visão de mercado e você falando também de inovação, o quanto o digital ali, ele ajuda nesse processo aí de crescimento da sua empresa? O digital hoje é essencial, mas tem que saber fazer o digital também.
Qual que é o mais interessante? Eu vou devolver uma pergunta para você. Eu sei que aqui eu que estou sendo entrevistado, mas vou fazer uma pergunta para você. Qual que é mais interessante? Um cachorro morder uma pessoa morder um cachorro? Mais interessante é uma pessoa morder o cachorro, para chamar a atenção, não que seja... Não, sim. Mas por que que é mais interessante? Porque não é comum, É. né? O cachorro morder uma pessoa todo dia acontece, em todo lugar. Agora, uma pessoa morder um cachorro é difícil. E o marketing digital não adianta, né? Só ter o ambiente para isso. Você tem que ser diferenciado dos outros. Aí é uma série de situações. Em valor, em estratégia, tudo isso. Você tem que morder o cachorro todo dia, fazer algo que ninguém está fazendo. Inovar, né? Trazer algo diferente. Mas hoje, dentro da sua estrutura, vocês fazem a parte de captação ali usando o digital. Atendemos 5.000 pessoas por dia. Hoje, mais ou menos 5.000 pessoas por dia. Nós investimos em torno de R$50 mil por dia em marketing digital, 1,5 milhão no mês. E fora os franqueados e toda a estrutura, remarketing, tudo. Aí eu acredito que hoje a linha de comunicação da empresa conversa pelo menos com 40 mil pessoas diariamente. Até mais do que isso. Só para o pessoal entender o tamanho, como a gente tinha falado, apresentado a Bill, é um empresário serial, ou seja, tem várias empresas e a gente está falando de uma empresa. Se você puder abrir os números, ano passado a gente foi um faturamento de quanto? Vou colocar toda a hold, todos os CNPJs que fazem parte, toda a estrutura, passa da casa de 1 bi. De 1 bi. Ou seja, a gente vê um grande empresário, como o Radassa falando, da questão de estratégia do digital, que é mais de, vamos lá, 50 mil reais por dia ali. Às vezes o cara fala, pô, é muita coisa e tal. Mas entenda a musculatura empresarial que ele tem. E faz parte, né, Adriano? Faz parte do jogo, né? É porque o digital hoje é uma força de vendas, né? Uma força de atração ali que você utiliza para atrair, chamar a atenção, né? Que nem a gente estava conversando ali. Mas o digital tem muito cachorro mordendo gente. Isso. Por isso que você tem que morder o cachorro. É isso. Fazer o que ninguém tá fazendo. Porque morder o cachorro tá cheio de gente. É o que eu falo, mentoria. O que mais tem hoje é gente mordendo o cachorro. O cara que vai vender mentoria é o cara que faz diferença. É isso. Porque já tem muita gente mordendo cachorro. Isso. Em todos os ramos tem muita gente mordendo cachorro. É isso que eu falo. E é isso que eu digo que é o segredo do sucesso. Num ambiente onde tem muita gente mordendo cachorro, tu tem que fazer o contrário. Vamos morder o cachorro. Entendeu? Então a minha tese de ambiente de internet é isso. Vai ao contrário. Faz o contrário, faz o que ninguém tá fazendo, entendeu? Eu sempre digo, gato que quer virar leão não caça rato, entendeu? Outro tipo de caça, então você tem que... E tem algo muito detalhado nisso aqui, né? Eu gosto sempre de dizer, e aqui eu não sou nenhum pescador, mas eu estudo um pouco sobre pesca, embora sou um péssimo na prática. Mas você tem uma isca para pegar curvina. Curvina se pega com facilidade com 2 iscas, lambari ou camarão. Agora você não consegue pegar um pacu com camarão. Você vai pegar um pacu com ovo cozido, você vai pegar um pacu com uma massinha bem modelada. Então, vai ter peixe que você vai pegar com minhoca. Eu sempre digo que para cada peixe existe uma isca. E aí, o empreendedor tem que buscar qual é a isca que vai fisgar o peixe. Muito bom. Radassa, aproveitando essas questões de toda essa visão
que você tem, e também eu acredito que tá muito relacionado ao que eu sempre falo. Às vezes as pessoas, elas não conseguem mensurar porque elas não conseguem enxergar. Às vezes uma pessoa simples, como a gente veio também, de família simples, às vezes a pessoa pergunta assim, cara, você gostaria de ir pra Disney? A pessoa fala, cara, ela não faz ideia do que é a Disney, ela nunca viu, ou seja, você não sente falta daquilo que você não vê. E um dos seus mercados tem esse poder de levar as pessoas para vários lugares. E esses lugares cada vez mais vai expandir sua visão. Aproveitando essa deixa, o que você enxerga de oportunidades para deixar para nossa audiência? Eu sempre digo uma coisa, a viagem ela te abre os horizontes. Quando eu quero formar algum cara fora de série na empresa, eu levo eles para Dubai. Vou explicar por quê. A primeira viagem que eu levei o neném foi para Dubai. O meu gerente de vendas, que é um cara, eu quero até elogiar ele aqui, o Danilo, é um cara fora da curva, eu levei ele para Dubai. A primeira viagem do Joãozinho, que é o gerente de operação, foi para Dubai. Por que eu faço isso? Eles não sabem disso. Para eles abrir a visão deles. Toda pessoa que eu quero investir, eu mando para Dubai primeiro. Por quê? Porque a mente da pessoa vai abrir. O horizonte da pessoa vai mudar. A percepção de futuro da pessoa vai mudar. A pessoa vai enxergar um outro mundo e ela vai dizer assim, poxa vida, construíram tudo isso no meio de um deserto. Por que eu não posso construir dentro desse meu deserto minha história? É muito pequeno a minha vida, a minha história, perto do que esses caras fizeram. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Dubai foi em 2010. Quase 16 anos. E Dubai não era 50% do que é hoje, mas já era algo fantástico. E eles tinham acabado de construir uma praia no meio do deserto. E eu lembro que eu perguntei para um guia, o guia era egípcio, e eu perguntei assim para ele assim, como que eles fizeram isso? O guia me falou algo que marcou minha vida. Ele falou assim, eles ousaram sonhar além do seu tempo. Eu acho que o que falta para as pessoas é sonhar além do seu tempo. A gente está acostumado a viver uma crença limitante, entendeu? E o brasileiro tem disso, e a gente tem mudado isso também no turismo, e por isso que eu tenho feito pacotes atrativos, porque o brasileiro tem isso que, não, eu tenho condição só de ir para Porto de Galinhas, Maceió, Maragogi, são destinos maravilhosos dentro do Brasil, mas a pessoa não se abre para novos horizontes. Conhecer outras culturas, conhecer outros lugares permite a pessoa ter uma experiência extraordinária. E isso é muito importante. Eu me lembro quando eu conheci os Estados Unidos, minha mente mudou em alguns aspectos também. Você começa a ver o que as coisas básicas que eles têm lá, que era pra gente ter aqui, entendeu? Que são coisas básicas, né? Por exemplo, aqui a gente se preocupa em ter um bom carro, né? Mas lá eles não se preocupam tanto com isso. Eles têm uns carros normais, simples, porque eles têm autoestradas onde eles vão poder usar o carro deles de maneira muito tranquila. Então, as coisas lá, o bem comum deles lá, acontece já. Então a gente começa a aprender. Eu uma vez fui numa cidade chamada Sharm el-Sheikh, que eu gosto muito. Inclusive foi eu que abri o turismo internacional para lá. Antigamente ninguém levava ninguém para lá no Egito. E eu gosto muito desse contraste. A Radassa é uma das que mais não, a que mais leva pessoas para o Egito. E o Cairo é uma pobreza só, né? O Cairo eu costumo dizer que é 10 vezes pior que uma cidade de leste. Quem já foi para o Paraguai sabe, né? 10 vezes pior. E o Cairo tem de bom as pirâmides, mas o resto é uma bagunça. Você vê porco em cima da Kombi com... É mesmo. Né? O negócio é louco, entendeu?
Eu costumo dizer que quando os turistas chegam lá, eles ficam falando, cadê a pirâmide? Pelo amor de Deus, chega logo. Só que, o que eu faço? No pacote do Egito, por exemplo. O pessoal vai lá ver as pirâmides, eu levo eles lá pro Sharm el-Sheikh. Um oásis no meio do deserto, uma cidade planejada, construída, toda a cidade com energia solar. Uma cidade fantástica, fenomenal, estrutura extraordinária. 100% da população empregada. Eles vão buscar gente de fora para trabalhar. Uma cidade com uma estrutura violenta. Eu levo eles para lá e falo, o choque de realidade. E aí eles chegam no Brasil e falam, não, é possível, na mesma cidade, assim como há isso no mesmo país, eu mudar a minha história, a minha realidade. O Egito construiu algo novo num lugar velho. Então, talvez o que está faltando para essa pessoa que nos assiste não é mudar de ramo, é construir algo novo no lugar velho. Radassa, pessoa ali que está em busca, né, de mudar o seu campo de visão, de enxergar, seria esses 3 destinos que você recomendaria, que a pessoa que quer mudar ali o seu campo de visão, sua mentalidade, expandir ali a sua mente, Dubai, Estados Unidos e Egito? É que os meus clientes não ouçam isso que eu vou falar. Eu quero que eles compram muito Europa. Mas Europa... para você conhecer o glamour da história, enfim, moderna, enfim, mas eu não acho que não acrescenta nada no que diz respeito à visão, tá? Tá. Eu deixar bem claro. Em termos de passeio, de turismo, maravilhoso. Mas Dubai, fazer essa migração do Egito entre Dubai, entre Cairo e Sharm el-Sheikh. Não adianta só ir no Cairo, senão você vem com a mente pior que você chegou. Né, mas fazer essa migração e aí, cara, eu não posso deixar esse destino de fora, que foi o destino que mudou a minha vida. 77 vezes eu já fui lá. Israel muda a vida de qualquer pessoa. Impossível uma pessoa, e posso falar uma coisa aqui, você não tá falando com um cara religioso, não é? Não tem nada a ver, Israel não tem nada a ver com religião. Atenção, audiência. Religião, Israel não tem nada a ver com religião. Apesar de ser berço das 3 religiões monoteístas, né? 3 principais religiões monoteístas, não tem nada a ver com religião. Israel é um lugar onde você encontra uma energia muito forte. Uma energia que pode mudar a sua vida. Eu botei a mão no Muro das Lamentações e minha vida mudou. E eu digo para você, se você puder ir para Israel um dia, vá para Israel. Israel é a experiência que todo mundo, seja cristão ou seja ateu, não importa. Antes de ir pro céu, vai com a Radassa para Israel. Aí sim. Deixa eu fazer o merchan aqui. Né? Fazer um merchan. Tem que fazer. Radassa, fala um pouco das suas soluções para nossa audiência aí, às vezes eles estão aqui assistindo, né, e fala, pô, queria entrar em contato com a empresa, queria que eles me ajudassem a encontrar um destino, porque, pelo que eu estou entendendo, vocês vendem ali, né, os destinos das viagens de forma mais consultiva, né? Não é só vender um pacote por vender, é realmente trazer toda essa experiência, porque em poucos minutos aqui, né, que a gente está conversando, você já deu um parâmetro de tudo. Eu tinha uma visão de um lugar, já mudei. E digo mais, eu fiquei pensando o seguinte, se o cara comprar ainda esse ano e vai comprar muito esse ano, você que vai ser o guia turístico? Olha, eu tenho as minhas mentorias história, particulares, né? Eu não consigo estar em todas as viagens, mas tem viagens na Radassa com mentoria comigo, inclusive em Dubai e Israel. Que legal, né? legal. Inclusive eu estou lançando uma mentoria bacana agora, que eu vou fazer um casamento entre Israel e Dubai. Eu vou levar nos 2 destinos, na mesma viagem, e eu vou fazer em cada ponto uma abordagem sobre a mudança de mentalidade. É uma mentoria muito bacana para empreendedor. Mas realmente muda a visão da pessoa, né? E a gente consegue, através dessa
gama de coisas que a Radassa tem, são mais de 400 destinos, entendeu? Tem viagem internacional, viagem na América do Sul, viagem de ônibus, viagem, né, o Bus Trip Brasil, tem também viagem pro Nordeste, enfim, nós temos viagens pro mundo todo, pro Brasil todo, viagens corporativas. Se a pessoa quiser fazer uma viagem personalizada do jeito que ela quiser, porque tem gente que gosta de fazer umas viagens também meio doidas, assim, quero fazer 50 dias, a gente monta pra você, não tem problema. A gente monta um pacote como você quiser. Então a Radassa, ela tem essa facilidade, é uma empresa com operação em mais de 80 países, né? Mas operamos em todos, mas temos operação forte em mais de 80 países. Só para você ter uma ideia, nós compramos agora em Israel um hotel. Entendeu? Então nós temos hoje o próprio hotel em Israel. Então assim, a gente tem hoje uma estrutura muito forte, né? E essas pessoas que querem ter uma experiência extraordinária, pode ter nosso lema é excelência, a nossa marca, é claro. No meio de mais de 600 mil clientes, se a gente não tiver problemas e que o turismo tem disso, né? Pessoa que reclama até do secador de cabelo que queimou, entendeu? Mas eu falo uma coisa para você, isso eu falo com muito orgulho. Nós somos a empresa brasileira com menos índice de reclamação no mercado. Por isso que a gente é muito premiado, né? Comparado às nossas concorrentes, é irrisório, entendeu? O que a gente tem. Então, assim, embora é um mercado bem doloroso nessa parte, mas eu falo de coração. A Radassa é hoje uma empresa que preza muito pela excelência, né? Mesmo até os pacotes mais baratos, mais econômicos, a gente procura dar um ar de grandeza, né? Quantas viagens a gente faz upgrades de 3 para 4, né? Enfim, a pessoa compra lá um pacote de 3 estrelas baratinho e a gente dá upgrades, enfim. A gente tem essa filosofia de vida no mercado. Radassa, teve um ponto que você falou sobre a questão de eu sou a média das 5 pessoas que eu ando. Por isso que você anda com águia, não anda com galinha. Isso é muito legal. E você tem você acaba pegando as pessoas que você vê potencial e mentorando ali, particularmente, seus colaboradores, seus amigos ali. Para nossa audiência entender, o que você vê de importância em ter boas pessoas do seu lado? É questão da energia. Passarinho que dorme com morcego amanhece de cabeça para baixo. Se você andar com um derrotado, há uma grande chance de ele te influenciar. Entendeu? Vai depender muito do teu nível de força e de intelecto, mas eu acho que essas coisas a gente não deve jogar na aposta. É uma aposta que você faz. Então eu procuro andar com pessoas que vão me levar para cima, não me puxar para baixo. Então eu trago para os meus relacionamentos pessoas que têm algo para acrescentar. Eu sou um cara que eu dirijo um transatlântico. Meu irmão, é problema toda hora. Você não tem noção do que é administrar 37 empresas. Entendeu? Adicionar 37 empresas é assim, você tem um problema aqui, daqui a pouco já tem um outro problema ali, já tem o outro na fila com senha para resolver. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu andar com gente deprimida, eu deprimo. Então eu ando com gente que vai me jogar para cima. Entendeu? Eu costumo dizer, se tem gente que sentar 10 minutos na minha cadeira, morre, infarta. Mas eu aprendi a andar com pessoas que têm algo para me passar. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ravi Sani, um grande mestre, um dos homens que mais leva a comunidade judaica no Brasil, famosíssimo, né? Sempre doando no Criança Esperança, Teleton. Ravi Sani, que lidera aí, um dos líderes do Grupo Olama, faz parte do Grupo Olama na Faria Lima. Entre outros sócios meus, mas eu costumo andar com pessoas que têm um nível de intelecto maior que o meu, e as pessoas que eu trago para o meu relacionamento têm que estar na mesma frequência. Desculpe os derrotados, mas eu quero andar com os vencedores. Sensacional, Adriano. Adriano, muito bom. Cara, eu gostaria de falar com ele sobre vendas. É vendedor nato, dá pra ver.
Queria falar mais sobre marketing, que é a nossa área, aquilo que a gente ama fazer, parte de comunicação. Acho que toda empresa tem que se comunicar. Acho que a comunicação é a chave de toda empresa e fazer o diferencial. Ele também tem a parte dele de tecnologia, que a gente nem conseguiu falar, mas cabe um próximo episódio, não é? Com certeza, com certeza. E a gente também tá muito feliz aí por ter trazido você esse bate-papo. A gente conhecia já um pouco da sua história de outras pessoas ali contando. Como o Rafael falou, o Rafael conhecia ali o Nenê, e aí o Nenê fez toda essa ponte e você também aceitou o convite. E isso é muito legal porque o nosso podcast aqui, a gente traz pessoas ali para realmente ali, para nossa audiência, começar a enxergar as coisas de forma diferente, ter uma visão diferente, uma mentalidade diferente. E a gente sempre faz perguntas aqui como se fosse vocês fazendo. Então, gostaria muito de fazer um convite para vocês, se por acaso vocês gostariam que nos próximos encontros a gente perguntasse determinado tipo de coisa. Daqui a pouco também o Garcia vai deixar aqui o contato dele das redes sociais, também os contatos aqui da empresa para quem que tiver interesse em entrar em contato ali com ele. Com certeza ele deve estar ali postando, coloca ali conteúdos, conversa ali com a audiência. Então é aquilo que a gente estava conversando, a gente bate muito nessa tecla com vocês. E o Radassa aqui complementou muito referente a isso, né? Você precisa estar do lado de pessoas. Se você não tem condições de estar do lado de pessoas, você tem a internet que você consegue ouvir e você consegue estar próximo a essa pessoa, mesmo distante. A internet, ela traz muito disso, né, Radassa? Eu sempre digo, aquilo que a gente não alimenta morre, e aquilo que a gente alimenta traz vida. Então dê vida àquilo que vai te fazer bem. O resto é resto. Traz aquilo que vai te fazer bem. Só para complementar, quero dar um último exemplo aqui. Eu gosto muito de explanar o poder de mudar. Muita gente deve estar perguntando, mas como é que eu faço para mudar a minha vida? Eu tenho uma história breve, eu prometo ser muito breve nessa história. Uma vez um sábio despertou inveja num rapaz, né? E esse rapaz falou assim: não, sábio não é sábio coisa nenhuma, eu vou acabar com a fama desse sábio, eu vou destruir esse sábio, eu vou pegar um passarinho dentro da minha mão e eu vou perguntar pro sábio assim: sábio, o passarinho que está dentro da minha mão, ele está vivo ou ele está morto? Se ele responder que o passarinho está vivo, eu vou apertar o passarinho, vou matar e vou mostrar que está morto. Se ele responder que o passarinho está morto, eu vou abrir as minhas mãos e o passarinho vai voar. Em outras palavras, eu vou encurralar o sábio, eu vou acabar com a fama do sábio. E ele pega o passarinho dentro da mão e fala: hoje eu acabo com esse sábio. E ele diz: sábio, o passarinho que está dentro da minha mão, ele está vivo ou ele está morto? O sábio, com toda a sua sabedoria, falou para ele assim: só você tem o poder de decidir o futuro desse passarinho. Passarinho está na tua mão. Decida o futuro desse passarinho. Está na tua mão. Está na tua mão. E eu falo sem medo de errar. Lute. Você pode não chegar onde você quer chegar, mas você pode chegar perto. Eu costumo dizer, se uma pessoa hoje decidir iniciar uma caminhada daqui para São Paulo, e ela determinar num tempo, eu vou terminar em tanto tempo, dentro das condições. E ela cansou, mas ela andou. Pode ser que ela não chegue em São Paulo. Pode ser que ela chegue em Botucatu. Pode ser que ela chegue em Barueri, em Alphaville. Talvez ela chegue em São Paulo. Agora, se ela ficar presa onde ela está, ela sempre vai ser quem ela é. Então, pega esse passarinho e decida o futuro dele. É isso aí. Adriano, muito bom. Cara, que bacana, né, velho? Que bacana a gente trazer convidados dessa magnitude aí, dessa mentalidade, da forma de falar, a gente fica muito feliz. Adriano, deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta. Como eu faço pra te encontrar nesse mundo louco chamado internet? É muito fácil. TikTok, no Instagram, Adriano Rosa ADS. Todo dia eu tô postando conteúdo lá para vocês referente a marketing e vendas. Caso vocês precisem de alguma coisa também, vocês podem entrar em contato.
Aqui na descrição vai estar também o nosso Instagram. E como que faz para te encontrar nesse mundo maluco chamado internet, né? Muito Grande. simples também. Onde o Você mundo vai lá no Instagram, escreve Z Rafael Júnior, ZE Rafael Júnior, e aí você vai encontrar a gente lá. E também eu já convido você, se inscreve no canal, compartilha, comenta e também segue a Vitrine Ads, @Vitrine Ads. E Radassa, como a gente te encontra e suas considerações finais? @Garcia da Radassa, @oficial Radassa Viagens, né? E em todas as redes aí, pode pesquisar Garcia da Radassa. Mas a minha consideração final é agradecer vocês, né? Com certeza a gente vai estar também levando vocês para passar um pouquinho da experiência de vocês para o nosso time. É importante, viu, Nenê? A gente fazer essa construção. E dizer que a gente precisa todo dia estar aprendendo. Nesse podcast, eu tenho certeza que vocês vão trazer muitos convidados e as pessoas seguindo vocês e recebendo a instrução de vocês vão crescer em todas as áreas da vida delas. Eu sempre digo que o maior investimento que alguém pode fazer é no seu conhecimento. Isso ninguém tira de você. Então, invista nisso. E eu tenho certeza que vai ser só sucesso. No mais, os meus agradecimentos, dizer que foi uma honra, um privilégio estar aqui. Quando quiserem que a gente volte, voltamos com o maior prazer para contribuir e para poder passar um pouquinho mais daquilo que a gente vive diariamente, que é esse mundo louco chamado empreendedorismo. E estamos aí. E é isso aí. Nos vemos na próxima, hein? Até mais.